nós vamos falar de trabalho análogo à escravidão. Né? O que é o trabalho análogo à escravidão? Amanhã eu peguei só essa parte de atualidades aqui, porque amanhã vocês terão História e Filosofia com a professora Daniele e o professor Lucas, né? Eles vão falar sobre esse assunto com vocês e eles devem falar do processo histórico da escravidão no Brasil, né? O que foi, como se formou, o que se deu, quais as consequências. Hoje, nossa aula de geopolítica e atualidades, nós vamos falar do trabalho análogo à escravidão. Trabalho escravo no mundo atual. Nós escolhemos esse tema essa semana porque esse tema está bombando nos meios de comunicação. Esse tema é um tema de atualidades. E pegando aqui, ó, uma matéria do G1, logo de cara a gente vê o caso do Rio Grande do Sul, que acabou chocando. E não é de chocar, né? Não é de chocar porque é uma coisa momentânea, corriqueira, não é uma coisa momentânea, melhor dizendo. É uma coisa que é corriqueira no Brasil, esse tipo de trabalho que é o trabalho escravo. Né? E no Rio Grande do Sul, recentemente, nós tivemos agora 295 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo. Né? No Rio Grande do Sul, não, na região sul. Foram resgatadas de trabalho escravo. Né? Eram baianos que foram recrutados como trabalhadores longe do seu local de trabalho e foram ali e foram impedidos de romper o contrato de trabalho, foram impedidos de sair da propriedade, eles sofriam até castigos corporais, né? E sem nenhum direito, nenhuma garantia trabalhista. E quando a gente vai falar em trabalho escravo, hoje no Brasil, essa palavra análogo ao trabalho escravo, significa semelhante ao trabalho escravo, é uma palavra que é muito corriqueira. É uma palavra que, se a gente for analisar muitas condições de trabalho que hoje existem no nosso país, o nosso vizinho, ou até nós mesmos, podemos estar sofrendo com um trabalho análogo à escravidão. Mas, geralmente, esse trabalho análogo à escravidão, ele acontece lá nos rincões do Brasil, lá no campo. Não, não é não. Esse trabalho acontece do nosso lado. Esse trabalho acontece em Goiânia. Esse trabalho acontece nas grandes capitais. Esse trabalho acontece em São Paulo. Esse trabalho acontece no mundo inteiro, diga-se de passagem. E a luta contra esse trabalho análogo à escravidão é uma luta social, é uma luta de todos nós, não é uma luta somente do estudante que vai fazer uma redação, e vocês estão assistindo essa aula não só para aprender a redação, mas aprender a identificar essa relação de trabalho para poderem denunciar, para poder salvar pessoas. Nós estamos no século XXI. Quer comprovar esse trabalho escravo? Vai ali, ó, em Goiânia, na Feira Hippie, ali na 44. Ali você vai ver algumas pessoas, colombianos, venezuelanos, haitianos, africanos, que estão ali vendendo produtos, vendendo água, e a maioria deles realizam um trabalho análogo à escravidão. E com a nossa aula aqui, eu quero que você entenda o que vai ser esse trabalho análogo à escravidão. Por isso que é muito importante a gente entender isso. Nós estamos no século XXI, a escravidão deixou de existir oficialmente no Brasil no dia 13 de maio, né, é, de 1888, mas nas nossas aulas aqui vocês já viram que as consequências nunca foram transformadas. Né? Nós vivemos uma sociedade hoje com a exclusão do afrodescendente e com diversos outros tipos do próprio racismo, a própria xenofobia é resultado desse processo histórico nosso de colonização. Assim, pessoal, hoje o nosso assunto é trabalho, escravidão e trabalho análogo à escravidão. São a mesma coisa? Não são a mesma coisa.
Por que que não são a mesma coisa? Na escravidão, pensando no Brasil colônia e Brasil Império, que terminou oficialmente em 1888, na escravidão havia a propriedade do indivíduo, da pessoa escravizada, ela era propriedade do senhor. E o senhor podia fazer dela o que bem entender, como você faz da sua propriedade, como você faz da sua bicicleta, quando você faz do seu carro. Se quiser abandonar, se quiser furar o pneu, se você quiser quebrar a sua bicicleta, se você quiser jogar fora, como propriedade você fazia isso. No análogo à escravidão, não existe a propriedade do escravo. Então, a primeira diferença é essa aí. Então, a escravidão. E lembrando, pessoal, vocês podem abrir o microfone na hora que vocês quiserem ir para perguntarem que. Rocha, Oi, a escravidão moderna tem uma matéria no G1 que eu achei ano passado, de 2022, que ela tem até um infográfico tem, disso. A tem. escravidão moderna, na teoria, também é considerada uma escravidão trabalhista? Na maioria delas, sim, né? Porque nós temos vários tipos de escravidão moderna. Ano passado, esse ano ainda não, mas nós já falamos de imigração. Então, nós temos aí escravidão moderna. A gente tem vários motivos, várias funções dessa escravidão. Por exemplo, meninas que muitas vezes vão tentar a vida na Europa, são forçadas a se transformar em se prostituírem, né? É uma forma de escravidão. Todo trabalho forçado, gente, é uma escravidão. Por isso, quem defende trabalho forçado nas prisões, por exemplo, tem um princípio de escravização nisso aí, né? O trabalho não pode ser forçado. Você quer que o preso trabalhe, então ofereça vantagens a ele. Ofereça a ele um salário, ofereça a ele uma forma de diminuir a pena, mas desde que o indivíduo é forçado a fazer uma coisa contra a sua vontade, é trabalho escravo, né? Sobretudo uma produção, um trabalho escravo, e eu tenho certeza que alguém está lucrando muito com aquela atividade do indivíduo. Então, o trabalho análogo à escravidão, ou a escravidão moderna, é uma coisa do mundo atual, né? O país que mais tem esse trabalho análogo à escravidão, ou à escravidão moderna, de acordo com o infográfico que você falou aí, que eu já conheço ele também, é a Índia. A Índia é o país onde pessoas ainda são vendidas em gaiolas, em pleno século XXI. Né? Eu tenho a escravidão antiga praticada na Índia e a escravidão moderna. Em alguns países na África, as pessoas escravizam, né? Elas escravizam os seus inimigos políticos, as nações que fazem oposições a ele. Então, a escravidão não é algo que é tão longe do que a gente utiliza. O produtos que a gente consome no dia a dia, no nosso cotidiano, muitos deles são resultantes de trabalho escravo. Produtos baratos em grandes empresas da China, muitas dessas grandes empresas são trabalhos análogos à escravidão, explorando inclusive crianças. Produtos, joias, diamantes que são dados em presente como forma de amizade, como forma de amor, como forma de paixão, muitos deles vêm de relação de trabalho escravo. E Yanomamis sofriam com trabalho escravo com relação aos garimpeiros aqui no Brasil. Então, a escravidão moderna, ela é algo bastante presente na nossa sociedade. Mas o que você não pode confundir é a escravidão e o análogo à escravidão. O trabalho análogo à escravidão não é a escravidão propriamente dito, é trabalho
parecido com a escravidão, mas não é a escravidão. E o que difere uma coisa com a outra? É a propriedade do indivíduo. Na escravidão, se o senhor tinha o direito sobre a vida do escravizado, nesse aqui não tem direito, né? Quando se tem algum crime, alguma violência, algum extremo que chega até a morte, o indivíduo, quando é descoberto, ele vai responder pelo crime que cometeu. Na escravidão, o escravizado era propriedade do senhor. Então, não é a mesma coisa, né? A escravidão tornava os indivíduos propriedades do senhor, né, no trabalho antigo. Já no trabalho moderno, nós temos outra relação de escravidão, né? Então, no passado, a gente tinha a possibilidade de um ser humano ter a posse do outro, que não é hoje, né? E no passado também isso era legalizado, e hoje é crime. Então, não posso dizer, e não diga na sua redação que são semelhantes, porque não são. Análogo à escravidão é uma coisa, porque a escravidão não é uma atividade legalizada em nenhum lugar do mundo, né? Como ela foi legalizada por séculos e séculos e séculos, inclusive o Brasil foi o último país no mundo a reconhecer a liberdade das pessoas afrodescendentes aqui no Brasil, sobretudo que foram os principais escravos. Né? Nós somos o último país do mundo a reconhecer a liberdade da escravidão. Nós não podemos confundir as duas escravidões. Mas não quer dizer, pelo fato de não ser a mesma coisa, que o trabalhador atual não sofra, ou sofra menos. Não é isso que nós estamos dizendo. Eu só quero dizer que no seu texto você não pode tipificar uma coisa como a outra sendo bem parecidas, sendo idênticas, né? Que isso não é. Então, o que é o trabalho análogo à escravidão? Trabalho análogo, semelhante à escravidão, né? O que caracteriza esse trabalho? Eu tenho na Constituição, no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, ou seja, já está na Constituição brasileira, é crime, é tipificado como crime e dá as punições devidas, inclusive cadeia, multa, cadeia, indenização, né, para quem comete esse tipo de crime. Então, o Código Penal, o artigo 149 do Código Penal, ele lista as condições que representam a relação ou a redução do trabalhador à condição de análogo. Então, o que é análogo? É aquele trabalhador que submete a trabalho forçado. É análogo. Ah, mas antigamente não era assim? Era. Mas esse escravo, a pessoa escravizada de antigamente, era proprietária do escravizador. E não era crime ter escravos. Era legalizado. E era sinal de riqueza. Era sinal de status, diga-se de passagem. Era sinal de produção de riqueza. Né? Então, segundo, submeter a jornada exaustiva. Você pode estar trabalhando no lugar, ter um saláriozinho, que você faz hora extra, que a empresa exige que você cumpra vários salários. Submeter a jornada exaustiva ou a jornada de trabalho máxima permitida por categoria é análogo à escravidão. Mesmo que você queira fazer hora extra e que a sua hora extra é acima do que é recomendado pela OMS, pela sua capacidade ou pela sua profissão que você exerce. Né? Então, a gente vê muito isso aí. Então, submeter a jornada de trabalho exaustiva é escravidão. Sujeitar a condições degradáveis de trabalho também é análogo à escravidão.
No caso do campo, por exemplo, não ter uma alimentação saudável, não ter uma água limpa, não ter um acampamento que tem infraestrutura mínima necessária para uma pessoa poder ter uma condição de vida digna, tirar a dignidade das pessoas. É análogo à escravidão. Outra coisa que é análogo à escravidão é o servidor, serviço por dívida, gente. Trabalho escravo por dívida não tinha lá na Grécia Antiga, onde o cidadão livre podia ser escravizado, tornar-se escravo para pagar a dívida. Né? Aqui não pode mais. Então é muito Rocha, comum, sim, desculpa te interromper, mas a não, fica à escravidão por vontade. dívida acontecia em Atenas. Em E em Atenas, Esparta não tinha isso de Atenas da escravidão por Grécia dívida. também. Escravidão por dívida em Atenas. Não em toda a Grécia, nas cidades-estados, né? Eram todas gregas, mas tinham princípios políticos, organizacionais diferentes. Também o que dizer da democracia ateniense, né? Que não tem nada, não tinha nada de democracia. Então, pessoal, a servidão por dívida era uma servidão que existia e não existe mais. Então, quando muitos desses trabalhos análogos à escravidão começa com a dívida. Por isso que na maioria dos trabalhos análogos à escravidão, o trabalhador é recrutado longe de casa. Ou ele é recrutado milhares de quilômetros fora de casa, ou ele é recrutado como sendo um imigrante. Né? Nós tivemos agora, nessa semana, domingo mesmo, teve a denúncia que saiu até no Fantástico, de 17 trabalhadores paraguaios trabalhando em condições análogas à escravidão numa fábrica no Rio de Janeiro. E eles nem sabiam onde estavam. Para eles estavam pensando que estavam em São Paulo, trabalhando. Né? Então, as condições de análogo à escravidão estão mais ou menos ligados a essa situação. E para caracterizar que é análogo à escravidão, precisa de ter todas essas condições, ou seja, precisa estar devendo, precisa ser submetido à humilhação, precisa estar num lugar insalubre? Não. Basta apenas uma dessas infrações para que o auditor do trabalho possa enquadrar como trabalho análogo à escravidão. Não precisa ter um conjunto, né? Basta apenas uma dessas bases que eu citei para vocês serem violadas para serem enquadrados em trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Qualquer uma dessas questões aqui, ó, do slide passado, né? Qualquer uma dessas questões do slide passado, trabalhos forçados, jornada exaustiva, sujeitar a condições degradantes do trabalho, servidão por dívida, é trabalho análogo à escravidão. Lembra que eu falei para vocês da 44 aqui na Feira Hip? Né? Os africanos, os colombianos, os haitianos, os venezuelanos acabam trabalhando jornadas e jornadas exaustivas em troca de comida, gente. É isso que está acontecendo debaixo do nosso nariz, a gente não faz nada. A gente não tem mobilização, a gente não questiona, a gente acaba vendo isso aí como sendo uma parte invisível da sociedade, né? Então a gente não quer simplesmente excluir da nossa linha, nós não queremos pensar nisso. Então, pessoal, e para isso, como é fora da lei, esse tipo de escravidão, né, é contra a lei, esse tipo de escravidão é crime, o que a gente pode fazer?
A gente tem que entender as penas, se vocês quiserem colocar no seu texto aí, as penas previstas por lei para quem comete esse crime. A maioria delas é indenização, né? Eu acho muito difícil um latifundiário ser preso, um grande industrial ser preso, mas e é aí que tem que puxar mesmo, gente. Se esses caras estão explorando o trabalho escravo, é para lucrar mais. E quem está interessado em lucro sofre muito mais se você mexer no bolso dele do que se prendê-lo. Né? Então, o Código Nacional Brasileiro, o Código Penal, melhor dizendo, brasileiro, estabelece que a pena de reclusão é de 2 a 8 anos e multa. Além da pena, corresponde a pena vai corresponder de acordo com a violência, o grau da violência praticada. Né? Então, a pena, esse grau de violência, a pena que está prevista na lei é aumentada quando se tem provas que houve agressões. Né? O trabalho que o trabalhador sofreu agressão física e quando tem o envolvimento de trabalho escravo infantil, quando a criança ou adolescente ainda é escravizada. Então, tem um agravamento na pena. Também ela tem um agravante quando tem a presença de xenofobia e racismo. Quando o escravizado foi escravizado por causa da sua origem. Olha, o caso dos baianos e o caso do discurso do vereador que saiu em defesa da vinícola, né? Vinícola Aurora, falando que, felizmente, já perdeu o mandato, falando que esse povo da Bahia só quer saber de tocar tambor, de pular carnaval, são um bando de preguiçosos, a gente tem que isolar isso aí. Isso é xenofobia, isso é racismo, isso é xenofobia regional pura. Né? Então, a pena pode ser agravada quando se prova que a escravidão foi por cor, ou por raça, cor, etnia, religião ou origem. E no caso esse do sul do país, recentemente, quem saiu em defesa dele foi um vereador, né? E o vereador da cidade, se não me engano, Caxias do Sul, o vereador saiu em defesa da vinícola Aurora e depois apareceu, depois de escandalizado, depois de sofrer as penas, como todo agressor de internet, como todo hater, né? Muito valentão de trás das câmeras, muito valentão quando estão sozinhos falando, né? Depois fica chorando na frente da internet pedindo perdão. E o famoso foi: eu não quis dizer isso. A famosa frase: quem me conhece sabe. Sei, né? Então, a gente sabe muito bem esse tipo como é, né? Então, pessoal, o trabalho escravo, ele segue alguns, análogo à escravidão, ele segue alguns preceitos, como eu disse a vocês. Aqui tem um depoimento bem resumido, colhido pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho é uma organização da ONU, Organização das Nações Unidas, e luta contra o trabalho escravo no mundo inteiro. Como eu falei, é uma realidade do mundo inteiro. Do depoimento das pessoas escravizadas, a ONU, nós selecionamos alguma aí, ó. De primeiro, um depoimento de uma pessoa que foi escravizada. De primeiro, escravidão era trabalhar apanhando. Hoje é trabalho humilhado. Então, a humilhação ao trabalhador também pode gerar trabalho escravo, análogo. Trabalho análogo à escravidão. Outro depoimento: não é só ficar preso numa fazenda, é humilhar a pessoa no serviço e não pagar. Né? Isso é um depoimento de uma pessoa escravizada do que é o trabalho escravo. Né? Ter o de comer ruim, trabalhar demais. Outro depoimento: ser humilhado, receber grito direto,
ser tratado que nem cachorro. Trabalho análogo à escravidão. Lembre que eu disse, não tem a posse da vida do escravizado. Né? Escravidão é a coisificação do homem. É o homem se transformar em mercadoria. É o homem se transformar em objeto. O tráfico, né, gerou riquezas infundadas para nações europeias e outras nações pelo mundo e gerou malefícios enormes para outras nações, nações indígenas, nações africanas que foram forçadas a deixar suas casas, suas terras e virem trabalhar como escravo, trabalho escravo e gerando riquezas para grupos que estão no poder até hoje, gente. Não tem esse papo de meritocracia. Os ricos hoje, 99% deles são herdeiros. E a riqueza desses ricos veio do trabalho escravo, da exploração do trabalho escravo ou do trabalho escravo análogo, trabalho análogo à escravidão. A família Caiado tem denúncias no Ministério do Trabalho, não estou dizendo o governador, estou falando da família Caiado. Tem denúncias de trabalho análogo à escravidão. Mário, e por que eu não posso dizer Caiado? Vieram do século XVIII para cá, no período do povoamento, ganharam terra, tomaram terra de índio e escravizaram pessoas. Não pagaram um centavo por terra. Né? Ou você acha que você é mais pobre do que a família Caiado porque seu avô, seu bisavô, tataravô era preguiçoso e não trabalhou igual os Caiado trabalharam para ficar rico, né? Então vamos deixar de ser coaching econômico, né, gente? E parar de defender essa meritocracia que a gente sabe que meritocracia é muito bonito quando colocado assim, quando tem princípio de igualdade a todos. As condições análogas à escravidão refere-se ao exercício do trabalho humano em que há restrição em qualquer forma à liberdade do trabalhador e quando são respeitados os direitos mínimos para o resguardo da liberdade do trabalhador. Então, análogo à escravidão é aquele tipo de trabalho que não se respeita os direitos mínimos do trabalhador e não respeita o trabalhador como cidadão, que tem o direito de ir e vir, por exemplo. Né? As piores formas de escravidão ou as piores formas de exploração do trabalho humano podem ser o trabalho forçado ou degradante. Lembra que eu falei isso? Mesmo sendo numa prisão. Mesmo sendo um trabalho, eu não posso, não é violar direito humano quando eu forço um preso a trabalhar, já que ele está detido por força do Estado. Né? Eu posso incentivá-lo, cada dia no trabalho, reduz 1 ou 2 dias na pena, cada 2 dias reduz um dia na pena, ele vai gerar renda para a família, ele vai receber um salário, mesmo que seja pouco, ele vai ter uma atividade para fazer. Então, eu posso desenvolver programas ou políticas públicas assim. Mas então, gente, se está na nossa Constituição, vamos parar de votar em gente bobo que fala de pena de morte, que fala de trabalho análogo à escravidão, que fala, gente, o meu governador, o seu governador está falando de está tentando a todo custo reduzir visita íntima em presídio. O que isso muda na segurança do Estado? Sim, Wilson. Wilson, pode falar? Sim. Um exemplo, um motorista, um caminhoneiro, mesmo mediante um contrato de trabalho, ou uma carteira assinada, ou mesmo, até mesmo um combinado verbal, ele é submetido a uma jornada exaustiva de trabalho.
Seria também esse tipo de trabalho dele considerado análogo à escravidão, professor? Quando ele é submetido a uma jornada exaustiva, por mais que ele queira se submeter, é uma infração trabalhista que pode ser analisada com a denúncia no Ministério Público, aí o Ministério Público vai investigar, pode ser análogo à escravidão. Sobretudo quando ele é submetido contra a vontade dele, né? Por causa de pressão, por causa de ameaça de perder o emprego, que você vai ter que trabalhar demais, você vai exercer. Porque você imagina um caminhoneiro, o estrago que um caminhoneiro faz dentro de uma sociedade quando ele trabalha acima da média permitida para manter uma boa saúde, né? Por isso nós temos aí caminhoneiros, não, sem querer generalizar, caminhoneiros drogados pela estrada brasileira, né? Cometendo aí acidentes gravíssimos, tirando vida de cidadãos, porque estão dirigindo extremamente o chamado famoso rebitado, para correm demais, têm prazo de entrega, realizam jornada excessiva de trabalho. Por isso que tem que ter um limite de jornada. Quando um governo passado tentou fazer isso, os caminhoneiros que nem sabem o que é trabalho análogo à escravidão ficaram contra o Estado. Ao invés de eles exigirem um frete ou um valor da carga maior, né, com relação ao contratante, acreditaram que isso era um prejudicial para eles. Então, também pode ser análogo à escravidão, Wilson, se tiver, sobretudo, contra a vontade e ele for ameaçado de uma forma ou outra de ser punido se não cumprir a jornada excessiva de trabalho. Então, trabalho forçado ou degradante, discriminação, trabalho com discriminação ou exclusão, tem muito desse tipo de trabalho. Muitas pessoas discriminam ou excluem pessoas estrangeiras, excluem ou discriminam pela raça, pelo sexo, pela questão sexual ou questão de gênero, a dificuldade que tem uma mulher trans de arrumar trabalho, né? Um jovem homossexual de arrumar trabalho, né? A forma como eles são tratados, muitas vezes, no local de trabalho, tanto a mulher quanto a mulher trans, como o homem ou a mulher negra, né? As brincadeirinhas de assédio que existem constantemente, que não tratam as pessoas com o devido respeito que deveriam ter, por uma questão de raça, por uma questão de cor, por uma questão de sexualidade ou por uma questão de gênero, né? Então, trabalho infantil também é trabalho análogo à escravidão, gente. Ah, não adianta, não vem com essa romantização. Não vem com essa romantização. Criança tem que estudar, senão vira bandido. Porra nenhuma que tem isso. Criança tem que trabalhar, senão vira bandido. Porra nenhuma. Criança tem que estudar. Criança foi feita para estudar. A fase de trabalho é depois de terminar os estudos. Todo país desenvolvido faz isso. Ah, mas eu trabalhei e meu filho tem que trabalhar, seu filho tem que estudar. A maioria de vocês tem, dos alunos aqui, tem uma sorte de terem os pais que têm condição de pagarem um curso como esse para vocês, de terem a condição de escolherem o curso que vão fazer numa universidade pública, porque a maioria aqui tem essa base, esse embasamento para fazer uma redação, tirar acima de 900 pontos e sair bem nas outras matérias que vocês estão estudando todos os dias, porque vocês têm essa infraestrutura. Não vai romantizar na sua redação que o trabalho infantil, o trabalho dignifica o homem. Isso é papo de capitalista explorador. O que dignifica o homem é a educação, é a qualidade de vida, é o lazer. Ninguém nasceu para trabalhar, gente. A gente trabalha porque é necessário.
né? Tanto que trabalho já vem de uma palavra lá da Idade Média, tripalho, que é tortura, né? Então, o trabalho infantil, o trabalho intermediado, fronteiriço, trabalho de migrante, como eu falei, trabalho de cubano, haitiano, boliviano, venezuelano, senegaleses, tem muito aqui no Brasil e tem muito aqui em Goiânia, né? O contrato da União com os cubanos, né? Então, o contrato também do. Isso pode ser oficial, né? Já ocorreu, por exemplo, contrato dos mais médicos. Os médicos não recebiam pelo serviço prestado total. É uma vista grossa de governos passados que estão falando em voltar ao mais médico novamente. Mas é uma vista grossa, né? Que os médicos muitas vezes eram melhores do que os médicos brasileiros e recebiam bem menos para fazer a mesma atividade. Eu estou explorando uma fragilidade do outro, que é a miséria. Estou lucrando muito com isso, que o Estado está pagando uma mão de obra mais qualificada por um valor mais baixo. E uma parte do dinheiro ainda ia para o governo cubano. Aí já é problema deles lá, né? Mas também, se a gente for analisar o pé da letra, é trabalho análogo à escravidão. Nesse contexto, pessoal, atualmente, como eu falei, o Código Penal Brasileiro, 149, repetindo novamente, o que é trabalho escravo atual? É quando o trabalhador é submetido a trabalho forçado, quando o trabalhador é submetido a jornada exaustiva, como o Wilson colocou aí, questionou, quando ele quando se sujeita o trabalhador a condições degradantes de trabalho, né? Quando se restringe a locomoção do trabalhador em razão da dívida, é o que acontece muito com esses trabalhadores no campo, eles acabam indo para um lugar, né? E quando eles chegam nesse lugar, eles são impedidos de sair porque já chegam devendo passagem, chegam devendo comida e trabalham lá. E quando ele quer sair, o que o patrão fala para ele? Não pode. Você vai sair só depois que você pagar o que você deve. Mesmo que ele deva, existem outras formas de receber dívida, formas legais, processa o endividado, né? Corre atrás da justiça. Nós temos justiça para isso, e não impedir o direito de ir e vir do cidadão ou impedir que o cidadão queira romper a relação de trabalho naquele momento e ele seja impedido disso, né? Quando se restringe a locomoção, né? E todo o trabalho ou serviço que é exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer tipo, né? Então, até ameaça de demissão. Você vai fazer isso para mim, mas já venceu a minha jornada de trabalho, vai ser demitido. Quem não fizer vai ser demitido. Até a hora extra é opcional do trabalhador, ele faz se ele quiser. Ele não pode ser forçado a fazer hora extra, né? Então, todas as formas, isso aí é trabalho análogo à escravidão. Somente em 98, gente, que a escravidão passou a ser considerada crime contra a humanidade. Então, nós temos isso desde o processo histórico, mas em 98 passou a ser crime contra a humanidade. De lá para cá, a gente vai estar sempre discutindo e tentando lutar para diminuir cada vez mais esse tipo de trabalho. Em 2005, segundo a OIT, haviam 12,3 milhões de escravos no mundo todo. 77% deles eram na Ásia, Índia, China, por ali, né? E também o Oriente Médio ali com o Estado Islâmico, naquela parte da Síria controlada pelo Estado Islâmico. Entre 2004 e 2008,
é, é, em 4 anos somente, 2004 e 2008, resgatou-se no Brasil 21 mil trabalhadores escravos. E no ano passado, se não me engano, foi 23 ou 24 mil trabalhadores escravos. Isso, análogos à escravidão, se resgatou no Brasil, né? Então, a gente tem várias leis que vêm desde o início do século XX. Desde 1926, vem se lutando contra o trabalho escravo no mundo. E a maioria das pessoas, sobretudo no Brasil, acredita que o trabalho escravo acabou em 13 de maio de 1888. Fim da escravidão, que ele não existe mais, né? Então, na Convenção das Nações Unidas sobre a escravatura, em 1926, nas Nações Unidas, naquela época, não a ONU. Essa era uma Convenção das Nações Unidas. A ONU surgiu em 1945, com o fim da Segunda Guerra. Então, elaboraram um documento e no artigo 1º dizia que escravidão é o estado de condição de um indivíduo sobre o qual se exercem total, parcialmente ou todos os atributos do direito de propriedade, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, nela, você pode citar no seu texto também, no artigo 4º, ela diz que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em toda sua forma. Então, mais um crime para quem escraviza. Violação dos direitos humanos. No artigo 5º dos direitos humanos, diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura. Tanta gente que fala de tortura aí, né, gente? Tantos poderosos que exaltaram a tortura e exaltaram o torturador. Como é que você faz com isso, hein, gente? Num país desse, né? A tortura ainda é apontada para muitos brasileiros como uma forma de luta contra a criminalidade. Qualquer que seja o tipo de tortura, gente, é uma violação total aos direitos humanos. Para de pensar que direito humano defende bandido. Direito humano defende ser humano. Qual que é o pré-requisito para ser defendido por direitos humanos? Ser humano. É simples assim. É o simples fato de você ser humano, você não pode ser submetido a condições degradantes como um animal. Por pior que seja o seu crime, por pior que seja a sua ideologia, por pior que seja a sua religião, ninguém pode ser submetido à tortura. Isso vem lá da Grécia Antiga, né, que foi evoluindo até chegar na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né, em 1947, promulgada em 1948. Nós temos a Convenção número 29 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, sobre o trabalho escravo, que fala a mesma coisa, no artigo 2º, o trabalho forçado pode equipar-se simplesmente com salários baixos ou com condições de trabalho precária. Hoje a OIT afirma que salários baixíssimos, condições de exploração, elas também são formas de trabalho forçado. O indivíduo é obrigado a trabalhar porque ele não tem nenhuma perspectiva de outro trabalho e ele tem que comer para sobreviver. Então, ele trabalha para viver. Isso, muitas vezes, a ONU ou a Organização Internacional do Trabalho considera isso como um trabalho forçado. E nós temos aí, no combate ao trabalho escravo, né, nós temos que denunciar, as denúncias podem ser anônimas no Ministério do Trabalho, você não precisa se identificar. Os auditores do Ministério do Trabalho, sempre que podem
são mais denúncias do que auditores, né? E nós temos aí deputados que estão apresentando propostas de emenda constitucional agora, neste governo, deputados de um certo tipo de partido ou de uma certa origem ideológica, querendo acabar com os auditores do trabalho, querendo acabar com o Ministério do Trabalho, né? E principalmente com a parte de auditores do trabalho, para que não se possa reconhecer ou que não tenha essa fiscalização sobre esse trabalho. Depois, se o nosso tempo está encerrando, depois vocês olhem o número dessas leis aí, e ela está falando mais ou menos isso aqui. Ó. As maiores incidências do trabalho escravo é no meio rural, muita incidência, na indústria têxtil, as maiores incidências são no meio rural, que é aquele tipo de trabalho escravo que nós começamos a aula falando sobre ele. A indústria têxtil, que é a indústria de roupas, né? Nós vamos ter também a construção civil. São os 3 maiores que incidem nesse trabalho escravo. Também é trabalho análogo à escravidão, contratos não formalizados, contratar trabalhadores, não assinar carteira e não garantir que eles tenham condições mínimas ou que eles tenham respeitado os direitos da categoria, falta de pagamento de salário, não pagar o trabalhador, também é análogo à escravidão, retenção de documentos, muitas empresas fazem isso, sobretudo no exterior, sequestram o passaporte do estrangeiro, ou retém carteira de trabalho, ou retém documento, não devolve para o trabalhador contratado. Aliciar, né, aliciamento e recrutamento do trabalhador, no caso, a Vinícola Aurora diz que ela não tem nada a ver com o trabalho escravo na propriedade dela. Ela contratou um gato que se fala, e esse cara foi lá na Bahia, um empreiteiro, e ele foi lá na Bahia e contratou, que ela nem sabia dessa relação de trabalho. Tá, dentro da propriedade dela ele não sabia, né? Não sabia dessa relação de trabalho. Então, aliciar ou recrutar também é infração, é crime, melhor dizendo, né? Contrato atrás de gatos, esse que eu falei, empreiteiro, porque a vinícola, se ela está explorando a terra dela para produção, é ela que tem que assinar carteira. Essa terceirização do trabalho, dessa maneira, não é permitida por lei, né? E a contratação de trabalhadores sem documentos. Se você contrata trabalhador sem documento, você não está com boa intenção de legalizar a situação dele, né? E nós temos aqui as infrações trabalhistas, né? Moradia em precárias condições, os alojamentos, não fornecem água, equipamento de proteção individual tem que ser bancado pelo trabalhador e não pode ser descontado na folha de pagamento do trabalho. Onde você trabalha, se eles exigem uma bota específica, é a empresa que tem que dar, a empresa é responsável pela segurança e pelo equipamento de segurança do trabalhador, né? Cuidados médicos sempre que necessários, ausência de materiais de primeiros socorros, máquinas e equipamentos sem proteção e por aí afora, né? E aí, como nosso tempo está esgotado, estou dando uma corridinha aqui, ó. As condutas típicas, nós já falamos aqui, ela é uma realidade do Brasil, né? Então, essa escravidão. Nós temos um maior avanço na luta contra essa escravidão, é a PEC do trabalho escravo,
que está em tramitação aí. É um dos projetos mais importantes de combate à escravidão. Não apenas pelo forte instrumento de repressão, que pode criar também, mas pode criar também um simbolismo, pois revigora a importância da função social da terra, já prevista na Constituição. O que é a PEC da escravidão? A PEC do trabalho escravo. Basicamente é isso. A propriedade que for pega utilizando mão de obra escrava será destinada para a reforma agrária, assim como eles fazem hoje com propriedades que cultivam drogas. Então, essa é a base da PEC do trabalho escravo. Então, se você for citar alguma lei no seu texto, já existem muitas leis aí com relação a isso, né? Uma outra coisa que facilita o trabalho escravo é o déficit de auditores fiscais, né? Então, esses órgãos públicos que fiscalizam o trabalho e as relações de trabalho têm um número muito pequeno de funcionários que não conseguem cumprir todas as demandas. É preciso de mais funcionários públicos, mais concursos públicos para a contratação desses trabalhadores. Esses trabalhadores têm que ser bem remunerados. Esses trabalhadores, por que bem remunerados? E tem que ter penas sobre esses trabalhadores, penas rígidas sobre esses trabalhadores que se corrompem, porque quando descobrem relações de trabalho análogo à escravidão, o que os empresários chegam? Os empresários chegam neles e oferecem muitas propinas para que não denunciem, para que não abram inquérito, para que não façam nada em relação a isso. Então, tem que ser bem remunerados esses trabalhadores, e nós temos aí esse trabalho escravo, gente, ele é registrado em todos os níveis. Está aí a Zara. Não sei se vocês já ouviram falar, a Zara é uma loja riquíssima. É uma das lojas mais frequentadas pelos milionários brasileiros, ficam em São Paulo, né? A Zara, em 2011, ela foi surpreendida por denúncias que comprovaram a relação de trabalho escravo. Ela recebeu 48 autos de infração. Uma roupa que é vendida na Zara hoje, uma calça é vendida por no mínimo R$2.000, R$3.000, né? Com o trabalho escravo das confeccionistas pagavam, se não me engano, R$7 por cada peça daquela roupa fabricada, uma goleira, uma que produz a manga, outra que produz o cos da calça, outra que põe o zíper, né? Trabalho análogo à escravidão, né? Então, no caso Zara, olha aqui, descobriu-se nessa loja riquíssima contratação completamente ilegal, descobriu trabalho infantil, descobriu condições degradantes, descobriu jornada exaustiva de 16 horas diárias. Gente, isso é no período da Revolução Industrial, no século XVIII, né? E cerceamento da liberdade. O direito de ir e vir de muitos trabalhadores precisava de uma autorização para sair da empresa, né? Então, nós temos aí esse trabalho escravo, ele está previsto em todas as formas dentro da nossa sociedade, né? Ele gera riqueza, muita riqueza, porque a riqueza do patrão vem na exploração do trabalhador, viu, gente? Então, só para terminar aqui, ó, se você vai fazer a sua conclusão ou se você vai fazer o seu fechamento ali com propostas de intervenção, o que você pode colocar no seu texto aí com relação aos meios de combate ao trabalho escravo, né? É um papel do Ministério do Trabalho e Emprego, então a gente tem que potencializar o Ministério do Trabalho e Emprego, né, para que ele faça esse papel, e ele tem que ser isento. É papel dos sindicatos, a gente tem que reforçar o poder dos sindicatos no Brasil,
que cada dia que passa vão enfraquecendo cada vez mais. É papel do Ministério Público, tanto que as denúncias vão para o Ministério Público, não vão para delegacias normais, vão para o Ministério Público. É papel do Judiciário, tem que aumentar a quantidade de tribunais e varas para julgamento desses casos, tem que instrumentalizar e concretizar os direitos dos trabalhadores, conscientizar, e entra o papel da mídia, entra o papel de sindicatos ou de associações de trabalhadores, tem que ter o princípio da autonomia privada coletiva, né? Entender que o trabalhador tem que entender que ele não pode ser privado dos seus direitos, tem que ter autogoverno, os sindicatos têm que se governar e terem o poder de fazer denúncias também, né? Criatividade jurídica, inserção de cláusulas de processamento, né? Até mesmo do limite do poder aí. E aí a gente tem também, pessoal, algo que está se fazendo, né? Que é uma proposta do governo, né? Desde que esse governo atual era governo antigo, né? Porque de atual ele não tem nada, é antigo, é um governo que voltou, né? A realidade é essa. Então, a proposta é criar uma lista suja. Olha o nome, lista suja, não pode ser lista negra, senão é alusão ao racismo. Criar uma lista suja onde estariam os nomes dessas empresas e desses empresários que exploram trabalho análogo à escravidão. E nessa lista suja dificultaria o acesso a capital, dificultaria o acesso a crédito, dificultaria o acesso a juros baixos, enquanto eles não legalizassem a situação perante aos seus trabalhadores. E lista reincidente, nome reincidente nessa lista, quanto maior for o número de reincidências, maiores seriam atribuídas as punições a esses indivíduos. Então, o primeiro passo para combater o trabalho análogo à escravidão é reconhecer que ele é um problema.